Você sabe o que é batismo na visão bíblica? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que Jesus ensinou sobre esse tema. É agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Hoje nós vamos entender o tema do batismo na visão bíblica. Você sabe que em determinado momento aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que querem conhecer do amor de Jesus, precisam tomar uma decisão que evidencia que agora eles são seguidores de Jesus. Em que momento isso deve acontecer, por que deve acontecer, é o que a gente vai conversar hoje e amanhã aqui no programa Escola Bíblica. E esse é o nosso último tema desta temporada da nossa revista Esperança, Eu Creio. Você já pediu a sua? Ainda não? Não tem problema se a gente está terminando, não. Fica tranquilo, tá? Você pode assistir todos os outros programas no nosso canal, no ntplay.com, nosso canal no YouTube também. Acompanhe, assista. Por isso, peça a sua revista Esperança, Eu Creio. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. E a partir de semana que vem, nós vamos estudar a revista Esperança Mente Feliz. Falando no tema Mente Feliz, você está acompanhando esta semana um programa especial, nossa Semana Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves. E semana que vem eu vou começar a estudar essa nova revista. Falando nisso, até hoje eu não trouxe, mas poderia trazer aqui já para te mostrar. Então, daqui um pouquinho, 8 da noite, tem a doutora Rosana. Não esqueça, eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção você acompanhar essa semana e estudarmos juntos o conteúdo desta revista aqui no programa Escola Bíblica. Para você pedir, é o mesmo telefone, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos dê iluminação para a gente estudar a Bíblia e entendermos o tema do batismo. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê entendimento, nos dê compreensão desse tema tão importante, que é o momento de nós declararmos publicamente que nós aceitamos o Senhor Jesus, o tema do batismo. Esse que é um tema, às vezes, para alguns mal compreendido, controverso, mas que o Senhor nos dê iluminação ao entendermos no texto bíblico. Eu suplico isso. Peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia, vamos estudar um pouquinho. Só deixa eu voltar, só um detalhe importante aqui, que está na introdução do nosso estudo número 15, tá? E eu quero ler aqui com você, está descrito assim, ó. No último estudo, que a gente estudou sobre o período dos 1000 anos, nós vimos que somente aqueles que aceitaram a morte de Jesus e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro é que habitarão a nova terra. Eu quero voltar aqui na introdução, aproveitando a introdução do estudo número 15, que está na página 64 da nossa revista Esperança, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 22 e o verso 14. Apocalipse, capítulo 22 e o verso 14, diz assim: Bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. De alguma forma,
A figura de linguagem usada no texto está falando sobre lavar as vestiduras, ou lavar a vida, suas vestes, aquilo que compromete a entrada na eternidade, no sangue do Cordeiro. Essa é uma expressão usada na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia. O sangue que traz purificação, o sangue que traz libertação, o sangue que nos torna aptos. Ou seja, eu agora entreguei minha vida para Jesus Cristo e através de Jesus Cristo eu vivo em novidade de vida e eu agora estou caminhando rumo à eternidade. Então, na visão bíblica, aqueles que vão habitar a eternidade entregaram a vida para Jesus. E simbolicamente a expressão é lavaram a sua vida, suas vestes aqui no sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus morreu na cruz, eu aceito o Senhor Jesus e agora eu vivo uma nova vida. Mas no texto bíblico, ou na Bíblia, quando a gente vai estudar temas, e por isso que a nossa temporada da Revista Esperança, nós estudamos diversos temas importantes para aqueles que desejam conhecer o cristianismo. E entre os temas que a gente tem nessa revista, o último é esse tema, o tema do batismo, que é um rito, um símbolo de que esse indivíduo entregou sua vida para Jesus Cristo. Quando a gente estuda o tema do batismo, a gente percebe que o ritual de purificação, de lavar-se, era um ritual bíblico adotado pela comunidade judaica. Eles tinham vários rituais de purificação, de limpeza. O indivíduo que aceitava a religião judaica, aquilo que os judeus apresentavam de verdade da palavra, esse indivíduo passava por uma lavagem, também por uma purificação. Ele fazia isso de forma individual, secreta, enquanto dois indivíduos estavam à sua porta, lendo a lei que ele agora estava aceitando. Por isso, quando a gente estuda o tema do batismo no Antigo Testamento, em realidade, o escritor bíblico inspirado e o próprio João Batista, que vai parecer como aquele que batiza, ele lança a mão desse ritual de purificação. Mas você sabe que isso não era simplesmente somente para o povo judeu. Quando a gente estuda a história, a gente percebe que inúmeros povos tinham também rituais de purificação que mostravam que eles agora estavam aderindo a uma nova vida. Você percebe, por exemplo, se você estudar alguns comportamentos de alguns povos hoje, que alguns locais também continuam sendo locais de purificação. Por exemplo, na Índia, ir ao rio Ganges e mergulhar é um ritual de purificação. No Antigo Egito também havia esse ritual de purificação. Acreditava-se que aquele que mergulhava no Nilo estava sendo aceito por Ísis, aquela que era a mãe dos faraós. Olha que interessante. Esse ritual de purificação, de alguma forma, revela crenças. Se você ler a famosa Ilíade de Homero, você percebe que a descrição dos rios que davam vida, águas que fluíam para aquele que participava, tinha agora um novo momento. Agora vamos analisar biblicamente. Então, você percebe que o ato de purificação, o ato do batismo, tem um significado e sempre teve para todos os povos. E na visão bíblica também é o que nós vamos estudar hoje e amanhã. Vamos a nosso tema número 15, começamos com o texto de Marcos, capítulo 1, versos 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, esse que estava preparando o caminho para a vinda do Messias, apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém,
e confessando os seus pecados, eram o quê? Batizados por ele no Rio Jordão. Há uma outra informação que é importante para a gente entender esse tema. Perceba que o batismo sempre teve, em todos os povos, em todas as crenças, a ideia de uma nova vida, e o batismo que João Batista vai apresentar aqui, trazendo da tradição judaica, é o batismo que vai dar uma nova vida, porque o indivíduo está agora se arrependendo daquilo que ele vivia, daquilo que ele fez. Mas a palavra batismo aqui e os rituais de purificação estão associados a essa expressão que originalmente significa afundar, imergir, mergulhar. A palavra grega usada eu sempre gosto de dar esse exemplo, quando um navio afundava, eles diziam, esse navio foi batizado. Então, a palavra batismo no texto bíblico significa ser afundado. E quando esse indivíduo sai desse afundar, ele está purificado, está vivendo uma nova vida. Fica claro isso para você no texto bíblico? João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sequência, Mateus capítulo 3, verso 11. E por isso, vamos agora analisar este batismo, o batismo de Jesus Cristo. Por esse tempo, diz o verso 13, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Quem estava no Jordão batizando? João Batista. Quem prepararia o caminho? João Batista. A fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente tem aqui informações importantes, e eu quero, ao ler o texto e ao analisar o texto, meu objetivo não é convencer você de que o batismo é por imersão, ou seja, que uma pessoa quando é batizada ela precisa ser afundada na água. Não quero te convencer disso, porque no texto bíblico isso é claro. O texto bíblico não foi escrito para te convencer de algo. O texto bíblico ele foi escrito para que você entenda qual é o propósito daquilo que está sendo apresentado. Então, por que ser afundado? E a gente vai ler outros textos, porque você deixa ali a velha vida, a velha pessoa, e agora você está nascendo por uma nova vida. Jesus saiu da água, ele foi batizado por João Batista, ele foi afundado na água, porque precisava-se cumprir toda a Escritura. E é interessante que aqui a gente tem a ação do Espírito, né? O Espírito desce como pomba, e nós temos a ação do Pai, que vai falar, este é o meu Filho amado, em quem eu encontro satisfação. No batismo, quando uma pessoa é batizada, há a manifestação da divindade ali. Porque toda a divindade tem um único propósito na existência, salvar o ser humano, manter todo o universo para que o homem viva eternamente. Dá para entender isso? Então, o batismo, ainda que seja um rito, mas há uma ação do Espírito me levando até as águas, fazendo eu reconhecer minha necessidade, fazendo com que eu me arrependa daquilo que eu fiz e agora eu possa nascer por uma nova vida, fazendo com que eu absorva aquele que eu vou acreditar, porque o batismo é uma demonstração exterior
da minha aceitação interior de Jesus Cristo. Fica claro isso para você? Eu estou dizendo para todas as pessoas, estou dizendo para o universo inteiro, que quem guia a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Outras duas referências a respeito do batismo. Mateus capítulo 28, verso 18 e 19, onde Jesus deixa essa como a grande missão dos discípulos a partir do momento em que ele iria subir ao céu. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o indivíduo é batizado, ele demonstra que agora ele é um seguidor de Jesus. E o Senhor disse: vocês vão fazer discípulos em todos os lugares. E agora vocês vão batizar, vocês vão mostrar para... essas pessoas vão mostrar para todos que estão ao redor que elas aceitam o Senhor Jesus. E eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus, no momento em que ele é batizado, a gente tem ali a presença da divindade. Mesmo que Jesus vai às águas como aquele que precisa demonstrar como homem que, mesmo sem pecado, né? Sem pecado, sem vontade para pecar, que todo homem precisa nascer de novo. Que todo homem precisa demonstrar que está vivendo em novidade de vida. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mais uma vez, o Senhor deixa claro que eles deveriam pregar, eles deveriam anunciar a todo mundo. E quem crer e for batizado seria salvo. Quem, porém, não crer, quem porém, não crer será condenado. Vejam que aqui ele não está falando a respeito do indivíduo que acreditou e não foi batizado. A ênfase é no crer. E aqui é importante para a gente, porque o indivíduo pode acreditar e não ter a oportunidade de ser batizado. O indivíduo pode acreditar, tomar a decisão pelo batismo e por alguma razão não poder ir às águas. Isso não significa que ele não será salvo. A grande ênfase para que o indivíduo seja batizado é acreditar. Se ele vai ter a oportunidade, isso vai acontecer, não cabe mais. Eu aceito, porque o batismo é a declaração de aceitação. Uma outra coisa importante que vem aqui. Nos primórdios do cristianismo havia uma discussão sobre o pecado original. Ou seja, o indivíduo quando nasce, ele já nasce pecador, ele já nasce com a natureza pecaminosa, e quando a gente estuda isso na Bíblia, a gente percebe que sim. Por exemplo, no Salmo 51, o próprio Davi vai dizer: eu nasci em iniquidade, eu já nasci com a natureza pecaminosa. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos nascem com natureza pecaminosa. E aí havia uma discussão. E um bebezinho? E um bebê quando nasce, e se ele morre, né, após o seu nascimento? Ele morre então pecador porque não passou pelo batismo? E aí se instituiu o batismo de um bebê para que ele não morresse perdido. Mas eu quero dizer para você, querido, respeitando o que você acredita, que nós só somos responsáveis pelos pecados a partir do momento que nós temos consciência deles. O Senhor não vai cobrar de nós se nós não tivermos consciência. Por isso, um bebezinho, ele não precisa ser batizado, até porque a palavra batismo significa afundar, e até porque o indivíduo vai ser batizado quando ele acreditar. Fica claro isso para você? Por isso, ele não
vai perder sua salvação porque não foi batizado quando era bebê. Talvez você pense diferente, talvez você aprendeu diferente, talvez a tradição te ensinou de forma diferente. E como eu mencionei, eu respeito sua posição, a sua visão, mas eu quero te convidar a ir para o texto bíblico e analisarmos o texto bíblico e entendemos que, historicamente, o batismo de um bebê foi uma instituição feita pelo poder religioso dominante nessa época, diante desse questionamento de doutrina que chama-se pecado original. Nascemos como pecadores? Todos? Sim. Um bebê nasce como pecador? Sim. Mas nós só somos responsáveis por aquele pecado quando nós temos consciência. E um bebê tem consciência desse pecado? Não. Então, que fique claro para nós. Agora, se eu estou falando para você que tem conhecido a palavra, que está acreditando, eu quero te convidar também a fazer reflexão, se não é este o momento de declarar também que você está aceitando o Senhor Jesus. Nossa última referência de hoje sobre o batismo, dentro do texto bíblico, está em Atos capítulo 2, versos 1 a 18 e 37 a 41. Você pode abrir a sua Bíblia. Este é o grande evento do Pentecostes, quando Jesus sobe ao céu e os discípulos agora pregam de forma poderosa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sequência, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Só quero abrir um parênteses aqui, esse não é o nosso foco hoje, mas é importante a gente dizer que no Pentecostes os discípulos falaram na língua das nações dos representantes que estavam ali, porque haviam pessoas naquela festa tradicional para o judeu, pessoas de todos os lugares, e eles precisavam agora conhecer, receber a mensagem de Jesus Cristo. Então, eles falaram na língua de cada nação, de cada país que estava representado. Cada discípulo, varões galileus que não tinham habilidade, tiveram o dom de falar em língua de uma nação. Sequência, versos 7 e 8, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Mais uma vez, pela terceira vez, eles estavam falando na língua materna daqueles que estavam ouvindo. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus, todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Ouvindo eles essas coisas, compungindo-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Depois de Pedro fazer todo o discurso, de revelar o que estava acontecendo, a atuação de Jesus, ele diz: que faremos, irmãos? Depois desta mensagem, depois desse sermão, Pedro falou e os apóstolos iam traduzindo para cada língua pelo poder do Espírito. E Pedro vai responder. Talvez essa seja uma das mais impressionantes traduções que cada um já tinha ouvido na sua própria língua. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Imagine, depois de ouvir aquela mensagem, eles perguntam: o que nós vamos fazer? Sendo tocados pelo Espírito Santo, o que faremos agora? Arrependei-vos e cada um seja batizado. Milhares estavam ali, milhares estavam aceitando ao Senhor Jesus e a sua mensagem agora apresentada pelos apóstolos. Isto não é impressionante? Não é? Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aquilo que o Senhor estava fazendo ali, com aquelas pessoas, eles voltariam para os lugares onde eles moravam. Eles voltariam para o lugar de sua habitação. E lá neste lugar, eles testemunhariam, eles pregariam que eles haviam aceito a mensagem do Senhor e haviam sido batizados. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram o quê? Batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas sendo batizadas. Por meio do batismo, meu querido ouvinte, o crente entra numa relação de aliança com Deus. Eu sempre gosto de dizer que o batismo é o primeiro sermão, a primeira pregação que um indivíduo faz. Ele está dizendo que agora o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Você já é batizado? Deseja renovar o seu compromisso com o Senhor? Você ainda não é batizado? Eu quero te convidar a vir para o batismo, entregar sua vida para o Senhor Jesus e contar para todas as pessoas. Vamos orar por isso nesse momento. Pai do céu, nós que um dia fomos batizados nas águas, renovamos o nosso compromisso contigo. Aqueles que talvez abandonaram ou ainda não são, eu oro para que o Espírito Santo toque o coração de cada um e eles se entreguem a Ti e sejam batizados. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã nós vamos continuar falando sobre esse tema. Vamos falar sobre a importância do batismo. Eu quero te convidar. Até amanhã, um abraço.